Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele aeroporto. Sabe aquele cheiro específico de lugar frio, com ar-condicionado forte? Aquele cheiro de querosene misturado com café ruim de máquina automática? O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tem esse cheiro. Eu sei porque fiquei parado ali por quase 20 minutos, com uma nota de R$ 50 amassada na minha mão, assistindo as costas do meu filho se afastarem em direção ao balcão de check-in da TAP. Ele nem olhou para trás. Nem uma vez. R$ 50. Meu filho me deu R$ 50 e me disse para ficar em Portugal. Me disse que não havia mais espaço para mim no Brasil. Me disse isso com a mesma naturalidade de quem pede uma conta num restaurante, pagou e vai embora sem deixar gorjeta. E foi. Simplesmente foi. Eu tenho 63 anos. Passei 38 deles trabalhando como engenheiro civil aqui em Goiânia, no bairro Setor Bueno. Levantei casa com as próprias mãos, criei filho, enterrei esposa e no final de tudo isso fui parar num aeroporto em outro país com uma nota amassada na mão e uma mala de mão com 3 mudas de roupa que meu filho havia feito questão de escolher para mim. Como se eu fosse uma criança que não sabe se vestir. Como se a minha vida inteira pudesse ser resumida naquelas 3 mudas dobradas, com aquela precisão que me fez perceber muito depois que ele havia planejado aquilo com antecedência. Ninguém dobra roupa com aquela precisão quando está sendo espontâneo. Aquilo havia sido pensado, calculado, organizado com cuidado de quem não quer deixar ponta solta. Meu nome é Roberto, Roberto Alves Carneiro. E essa é a história de como eu quase deixei meu próprio filho me destruir completamente, e de como decidi, naquele estacionamento de aeroporto, em Lisboa, com R$ 50 na mão e o coração partido ao meio, que aquilo não ia terminar daquele jeito. Que eu não ia terminar daquele jeito. Que depois de tudo que eu havia construído, de tudo que eu havia dado, de tudo que eu havia suportado, eu ainda tinha o suficiente dentro de mim para virar o jogo. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas para você entender o que aconteceu naquele aeroporto, você precisa entender quem eu era antes. Precisa entender o que eu construí ao longo de décadas, tijolo por tijolo, contrato por contrato, sacrifício por sacrifício. Precisa entender o que existia antes para entender o tamanho do que estava sendo roubado de mim. Porque quando você perde tudo, o peso da perda só faz sentido real se você souber o peso do que havia antes. E havia muita coisa antes. Havia uma vida inteira antes. Havia suor e planejamento e madrugada e renúncia e amor. Havia décadas de um homem que acreditou que trabalhar duro e tratar as pessoas bem era o suficiente para ter uma vida boa. Eu acreditei nisso por muito tempo. Até o dia em que fui obrigado a aprender que acreditar não é suficiente quando as pessoas ao seu redor não acreditam nas mesmas coisas que você. Eu cresci em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia, filho de seu Osvaldo, funcionário dos Correios por 32 anos e de Dona Nair, que costurava vestidos de noiva na sala de casa para complementar a renda da família. A gente não era pobre, mas também não sobrava. Tinha conta de água paga em dia, tinha feijão no fogão, tinha roupa lavada e passada. Tinha escola pública de qualidade que minha mãe escolhia com o cuidado de quem escolhe coisa importante porque sabia que era a coisa mais importante. O que não tinha era luxo. Não tinha viagem de avião, não tinha carro novo, não tinha nada que não fosse conquistado com muito esforço e muito planejamento e muita abdicação das coisas que a gente queria, mas que não cabiam no orçamento daquele mês. Meu pai tinha um Fusca amarelo 1972 que ele lavava todo domingo de manhã com uma atenção que parecia religiosa. Eu ficava sentado na calçada de shorts e chinelo, tomando caldo de cana no copo de plástico que minha mãe trazia, vendo ele passar o pano com aquele cuidado de quem está cuidando de algo sagrado. Um dia eu perguntei, pai, por que o senhor lava esse carro toda semana com tanto cuidado assim se ele é velho? E ele parou, torceu o pano na bica, me olhou por um segundo e disse uma coisa que ficou comigo para sempre. Porque o que você tem, você cuida. Não importa se é pouco ou se é muito. O que é seu, você zela. Quem não zela o que tem, não merece ter. Ele voltou a lavar o carro. Eu fiquei pensando naquilo. E aquela frase simples de homem simples foi se tornando, ao longo dos anos, o fundamento de tudo que eu construí e de tudo que eu sou. Essa foi talvez a lição mais importante da minha vida e também, de certa forma, a que mais me custou. Porque eu zelei de tudo. Zelei da empresa, zelei da casa, zelei do casamento, zelei do filho. E não percebi, durante anos e anos, que estava zelando de pessoas que não estavam zelando de mim. Que estavam, na verdade, esperando o momento certo para pegar o que eu havia zelado e usar contra mim. Entrei na faculdade de Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás em 1982. Depois de 2 anos de cursinho pago, com o dinheiro que eu havia guardado trabalhando de balconista numa farmácia no centro de Anápolis, a farmácia São Lucas, que ficava na Avenida Brasil e que era movimentada o dia inteiro com gente do bairro. 2 anos de cursinho,
2 anos de abrir mão de sair com os amigos, de comprar roupa nova, de qualquer coisa que não fosse a conta do cursinho e o material de estudo que eu comprava usado quando conseguia e novo quando não tinha outra opção. Eu queria muito aquela vaga. Queria com aquela vontade que não passa, que fica acordada quando você vai dormir e que está lá quando você acorda. E quando saiu meu nome na lista de aprovados, no mural do cursinho, numa tarde de dezembro, eu lembro que fui até o banheiro, fechei a porta, sentei no vaso sanitário e chorei por uns 5 minutos. Não de tristeza, de alívio. Daquele alívio de quem carregou o peso pesado por muito tempo e finalmente pode pousar um pouco. Me formei em 1987. Fiz estágio numa construtora grande em Goiânia chamada Construbase, que era bem conhecida na época por obras de infraestrutura no interior do estado, e aprendi tudo que a escola não ensina. Aprendi a lidar com um empreiteiro que não entrega no prazo e jura que vai entregar amanhã durante 3 semanas seguidas, com um fornecedor que muda o preço depois que você já fechou o orçamento com o cliente. Com um engenheiro sênior que não quer dividir crédito com o estagiário porque tem medo de ser ofuscado. Com um cliente que muda o projeto depois que a fundação já está feita e acha que isso não custa nada. Aprendi que engenharia de verdade é 40% técnica e 60% negociação, paciência e teimosia calculada. Em 1992, com 31 anos, me tornei sócio minoritário de um pequeno escritório de projetos, fundado por um colega mais velho chamado Engenheiro Tavares. Um homem gordo e gozador que fumava 2 maços de cigarro por dia e sabia mais sobre estrutura de concreto do que qualquer professor que eu havia tido na universidade. O Tavares me ensinou a montar proposta comercial, a ler contrato procurando cláusula armadilha, a identificar cliente que vai dar problema antes mesmo de assinar. Me ensinou também que o maior ativo de um engenheiro não é o diploma na parede, é a reputação no mercado. Reputação demora anos para construir e 5 minutos para destruir. Ele repetia isso toda vez que a gente fechava um contrato novo, como um ritual, como uma oração antes de comer. Em 1996, quando o Tavares se aposentou e quis vender a parte dele, eu comprei. Renomei a empresa para RCA Engenharia, botei minha plaquinha de metal gravado na porta do escritório da Rua Barroso, no Centro Velho de Goiânia, e comecei a construir do jeito que eu sabia fazer. Devagar, com cuidado, sem atalho, sem negócio que eu não entendesse completamente antes de assinar. Sem parceria com quem eu não confiasse o suficiente para ter o nome junto. Em 2005, a RCA tinha 23 funcionários diretos, uma carteira de contratos com 3 prefeituras do interior goiano, uma parceria sólida com uma incorporadora de médio porte em Goiânia chamada Incorporadora Planalto, e um faturamento anual que me permitia viver bem, guardar bem, investir regularmente e ainda ajudar minha mãe que havia ficado viúva em 1998 quando meu pai morreu de infarto fulminante, numa segunda-feira de manhã, na fila do Banco do Brasil do centro de Anápolis, esperando para pagar uma conta de água que vencia naquele dia. Um homem que zelou de tudo a vida inteira foi parado por um coração que não avisou. Eu fui ao banco depois do velório, paguei a conta e guardei o comprovante num envelope que ainda tenho na gaveta do meu escritório. Não sei bem porquê. Acho que é para não esquecer de onde eu vim e de como as coisas podem terminar quando a gente menos espera. Nesse meio tempo, em 1991, eu me casei com a Márcia Ferreira, que virou Márcia Ferreira Carneiro depois que a gente foi ao cartório naquele sábado quente de outubro. Ela de vestido branco, simples, que a mãe dela havia costurado com aquela atenção de costureira, que sabe que é o vestido mais importante da filha. Eu de terno alugado, que ficou um pouco largo nos ombros, mas que eu passei a manhã tentando ajeitar na frente do espelho do banheiro. A gente se conheceu numa festa de aniversário da irmã de um amigo meu, o Cláudio Mendes, advogado que até hoje é meu amigo de 30 anos, num sábado de junho que estava frio do jeito que Goiânia fica fria em junho, aquele frio seco que racha o lábio e faz todo mundo andar encolhido dentro da jaqueta. Ela estava de vestido vermelho, um vermelho que chamava a atenção sem pedir atenção. E tinha aquela risada que enchia qualquer ambiente, aquele tipo de risada franca e sem cerimônia que faz você querer contar mais histórias só para ter o privilégio de ouvir de novo. Eu fiquei olhando para ela a noite toda sem coragem de chegar, até que o Cláudio me viu parado no canto com um copo de guaraná na mão e veio até mim e disse: "Você vai ficar aí parado feito poste ou vai falar com ela?" Eu disse que ia falar. Ele disse que ia contar até 3. Quando chegou em 2, eu já estava caminhando na direção dela, porque eu sabia que se eu esperasse o 3, minha coragem ia evaporar. Cheguei do lado dela, ela me olhou, eu disse boa noite e esqueci completamente o que havia planejado falar em seguida. E aí ela sorriu e disse: "Vai sentar ou vai ficar parado?" E aquilo quebrou o gelo com uma eficiência que eu nunca havia conseguido com frase de apresentação nenhuma. A gente ficou na festa até a última pessoa sair. Conversamos sobre tudo, sobre educação, sobre política daquele ano que era complicada como sempre.
sobre um filme que tinha saído naquele mês que a gente não lembrava o nome direito, mas sabia o enredo inteiro. Ela me contou que era professora de matemática no Colégio Estadual do Jardim América, que adorava o que fazia, mas odiava a reunião de pais, porque sempre tinha aquele pai que achava que o filho tirava nota baixa por culpa da professora e nunca por falta de estudo. Ela me contou que queria um dia escrever um livro didático diferente dos que existiam, com problemas reais, com situações do cotidiano, com matemática que fizesse sentido para quem estava aprendendo. Eu contei que era engenheiro, que tinha um sonho de ter empresa própria, que meu pai havia me ensinado que o que você tem, você cuida. Ela pensou por um segundo, inclinou a cabeça e disse: "Que lindo isso." E eu soube ali, naquela festa, com aquele frio de junho e aquele guaraná esquentando na mão, que eu ia me casar com aquela mulher. A gente ficou 30 anos juntos. 30 anos de almoço de domingo na casa da sogra, em Anápolis, de briga por bobagem sobre quem deixou a torneira pingando ou quem esqueceu de ligar o portão, de reconciliação na cozinha tarde da noite, comendo pão com manteiga e tomando chá e conversando com aquela intimidade que só existe depois de muito tempo junto. Aquela intimidade de quem não precisa mais se explicar porque o outro já sabe o que você está sentindo antes de você falar. 30 anos de filho criado, de conta paga, de doença enfrentada, de alegria dividida, de silêncio compartilhado, de mão dada em velório, e mão dada em casamento, e mão dada num hospital num dia ruim, e mão dada num domingo sem razão nenhuma, além de querer segurar. 30 anos que eu guardo dentro de mim como a coisa mais real e mais valiosa que já aconteceu na minha vida. Nada que eu construí de concreto e aço vale o que eu construí com aquela mulher. O Tiago nasceu em 1993, 2 anos depois do casamento. Parto normal no Hospital Materno Infantil de Goiânia. Uma terça-feira às 4h22 da manhã, depois de 14 horas de trabalho de parto que me deixaram mais agitado e mais inútil do que qualquer prazo de obra que eu já havia enfrentado, porque, em obra, eu sou o dono do processo. E ali eu não era nada, era só alguém esperando do lado de fora com o coração acelerado. Quando a enfermeira me trouxe ele enrolado naquele pano azul, vermelho ainda, franzido, com aquele choro fino de recém-nascido que parece improvável para alguém tão pequeno, eu fiquei olhando para ele por um longo tempo sem conseguir falar absolutamente nada. A Márcia me olhava da cama, exausta, mas sorrindo, e disse: "Parece com você." Eu disse que não parecia não, que era muito mais bonito. Ela riu e disse: "Tá certo, vai." Criei o Tiago com tudo que eu pude dar. Não de forma irresponsável, não de forma que o mimasse sem limite e sem consequência, mas com a abundância que eu não havia tido e que havia jurado ao meu pai no dia do velório dele que o meu filho teria. Escola particular desde o primário, no Colégio Claretiano, que tinha boa fama no setor sul. Aulas de inglês desde os 10 anos, 3 vezes por semana, na Escola de Idiomas da Avenida Goiás. Cursinho pré-vestibular pago, diferente de mim que havia economizado durante 2 anos para pagar o meu próprio. Faculdade de Administração na PUC Goiás, 4 anos de mensalidade que eu paguei sem reclamar nenhuma vez porque era meu filho e porque era o que eu havia prometido. Intercâmbio no Canadá com 20 anos, 3 meses em Toronto num programa de inglês avançado, passagem comprada, mensalidade do programa paga, dinheiro de custeio enviado, todo mês com pontualidade de quem entende que filho longe de casa não pode ter preocupação financeira por cima de tudo mais que ele está enfrentando. Eu lembro de levá-lo ao aeroporto Santa Genoveva naquele dia de intercâmbio, de abraçá-lo na entrada do embarque, e ele virar para mim com aquela mochila grande nas costas e dizer: "Pai, obrigado por tudo." Só isso. Obrigado por tudo. Eu disse: "Vai lá, filho. Aprende bastante. Volta diferente." Ele sorriu, acenou e foi. Eu fiquei olhando até ele desaparecer pelo corredor de embarque. E pensei que era esse o objetivo. Que cada coisa que eu havia dado, cada mensalidade, cada passagem, cada madrugada, trabalhando para que a conta fechasse no final do mês, era para que aquele menino tivesse o melhor começo possível. Era para que ele pudesse ir além do que eu havia ido. Era para que a vida dele fosse mais leve do que a minha no começo. Quando ele voltou do Canadá 3 meses depois, parecia realmente outro, mais confiante, mais desenvolto, com um inglês fluente que fazia a Márcia se encher de orgulho toda vez que ele atendia uma ligação de trabalho na frente da gente. Entrou num emprego bom, subiu rápido, se estabeleceu. E em 2018, quando tinha 25 anos, me apresentou a Letícia. Letícia Drummond, mineira de Belo Horizonte que havia vindo para Goiânia trabalhar numa consultoria de recursos humanos chamada Gestão Capital. Bonita, articulada, inteligente no sentido de quem sabe exatamente o que quer e tem os instrumentos para conseguir. Com um sorriso que chegava aos olhos mais que eu, já velho e já experiente demais em ler fundação antes de construir em cima, percebia que às vezes era funcional demais. Aquele tipo de sorriso que é acionado na hora certa, desligado quando não é necessário, administrado como ferramenta.
Mas eu não falei nada, porque o Tiago estava feliz, porque eu aprendi desde jovem que filho crescido escolhe a própria vida, e o papel do pai é respeitar essa escolha. E porque eu confiei no julgamento dele da mesma forma que confiei em tudo que ele fez até então. Confiei errado, mas na época era o que eu tinha. A Letícia entrou na nossa família devagar, como quem vai testando o piso antes de colocar o peso total. Primeiro eram os almoços de domingo mensais, depois quinzenais, depois semanais. Depois era ela que naturalmente escolhia o restaurante, que determinava o horário, que filtrava quem estava sendo convidado e quem não estava, que redirecionava a conversa quando ia para um assunto que ela não queria. Não de forma agressiva, nunca de forma que você pudesse apontar e dizer, olha, ela fez isso. Era sutil, daquele jeito que a água vai entrando por baixo da porta sem que você perceba, até que o piso já está molhado e você fica se perguntando quando isso começou. Eles se casaram em 2019, numa cerimônia no Espaço Villa Garden aqui em Goiânia, com 240 convidados, buffet aberto, banda ao vivo, decoração elaborada. Eu paguei a maior parte. Não porque eles me pediram diretamente de uma vez, mas porque foi sendo construído assim ao longo de meses de planejamento, um item aqui que precisava de ajuda, um upgrade ali que ficaria muito melhor. Até que quando eu olhei o total final, a minha contribuição havia crescido sozinha até absorver quase tudo. 62 mil reais. Eu paguei 62 mil reais naquela festa. E fiz sorrindo, de boa vontade, porque era o casamento do meu filho único, e porque a Márcia estava tão feliz naquele dia que eu teria pago mais sem hesitar. A Márcia dançou muito naquele casamento. Dançou com o Tiago a música que eles haviam escolhido juntos. Dançou comigo uma valsa torta, que não era bem valsa, e que nos fez rir. Dançou com a irmã dela, que havia vindo de Uberlândia de ônibus, só para estar presente. Ficou de salto alto até meia-noite. E depois tirou os sapatos e continuou de meia pelo salão, rindo daquele jeito que enchia qualquer ambiente. Olhando as fotos daquela noite hoje, eu consigo ver em cada imagem dela uma leveza que parecia dizer que ela estava exatamente onde queria estar, fazendo exatamente o que queria fazer, com as pessoas que mais amava ao redor. Ela morreu 1 ano e meio depois. E às vezes eu penso que foi uma forma de misericórdia ela ter partido antes de ver o que estava por vir. A Márcia recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas em novembro de 2020, estágio 4, metástase hepática. Eu a levei ao médico achando que era um problema de digestão que vinha incomodando-a há algumas semanas, dor abdominal discreta, cansaço fora do comum, perda de apetite que ela atribuía ao estresse da pandemia que havia virado o mundo de cabeça para baixo naquele ano. O oncologista, um homem de uns 50 anos, chamado Dr. Henrique Vilaça, no Hospital das Clínicas de Goiânia, foi direto, porque a Márcia havia pedido que ele fosse direto antes mesmo de ele começar a falar. Ela tinha esse jeito. Preferia a verdade crua a uma mentira bem embalada em eufemismo e pausa dramática. Sempre preferiu. Dr. Henrique disse que o tumor era agressivo, que havia comprometimento do fígado, que o prognóstico era reservado. Eu perguntei quanto tempo. Ele disse que era difícil precisar com exatidão, mas que estávamos falando de meses, não de anos. A Márcia ficou quieta por um segundo, olhou para o médico com aquela serenidade dela que nunca foi frieza e perguntou se ela ia ter dor. Ele disse que iam fazer tudo para controlar. Ela acenou com a cabeça e disse, então tá bom. Então tá bom, ela disse. Como se fosse um diagnóstico de gripe que precisava de antibiótico por 7 dias e repouso no fim de semana. Ela morreu em março de 2021, 4 meses depois do diagnóstico. Os últimos 2 meses foram difíceis do jeito que esses meses são difíceis, com morfina e internação e aquela sensação de que o tempo está sendo esticado e comprimido ao mesmo tempo, que cada hora dura um dia inteiro e que as semanas somem sem que você perceba. Eu dormi num sofá do quarto do hospital por 43 noites seguidas. Contei cada uma. Saía de casa às 6h30 da manhã, passava o dia ali, voltava às 11 da noite só para trocar de roupa. E fazia isso porque era o único lugar do mundo onde eu queria estar. Porque ela estava lá, e enquanto ela estava lá, eu queria estar do lado. No último dia, ela me pegou a mão com aquela força diminuída que doía mais do que qualquer coisa que eu já havia sentido, e disse, Roberto, você foi um bom marido. Eu disse que ela havia sido a melhor coisa que havia acontecido na minha vida. Ela disse, cuida do Tiago. Eu disse que ia cuidar. Prometi. Ela fechou os olhos e não abriu mais. E eu fiquei sentado naquele sofá do hospital por um longo tempo depois, segurando a mão dela, sem conseguir largar ainda. O período que veio depois foi o mais escuro que eu já vivi. Mais escuro do que qualquer crise de empresa, do que qualquer contrato perdido, do que qualquer noite sem dormir preocupado com folha de pagamento.
Era um escuro diferente, que vinha de dentro e não tinha interruptor. A casa grande do setor Bueno, 220 metros quadrados que a gente havia construído e preenchido durante 30 anos, ficou sendo eu e a Dora, uma cachorra vira-lata preta que a Márcia havia resgatado da rua 3 anos antes de morrer, e que dormia embaixo da cama dela, e que depois da morte continuou dormindo embaixo daquela cama do mesmo lado, esperando. Eu e a Dora, numa casa enorme de silêncio, comendo feijão requentado, assistindo o jornal, existindo, mas não vivendo. O Tiago ligava. Vinha almoçar comigo aos domingos, às vezes. A Letícia vinha junto, sempre com aquele sorriso administrado, sempre atenciosa, com aquela atenção de quem está cumprindo uma função, fazendo o que precisa ser feito porque precisa ser feito e não porque quer. Eu tentava não notar. Tentava aceitar aquilo como o cuidado real que talvez fosse. Porque eu precisava acreditar que era cuidado. Porque no luto, você precisa de qualquer coisa que pareça amor, mesmo que seja só a sombra do amor. Foi nessa época, enquanto eu estava no meu escuro tentando aprender a respirar de novo, que eles começaram a olhar para o que eu havia construído com outros olhos. Isso eu só fui entender muito depois. Na época eu não via. Na época eu estava de luto e estava com saudade, e estava velho demais para imaginar que meu próprio filho poderia estar calculando o que havia na minha conta enquanto fingia me consolar. Em 2022, quando eu estava um pouco melhor e voltei a me dedicar à empresa com mais força, o Tiago começou a aparecer mais. Mais ligações, mais visitas, mais interesse em como eu estava, em como a RCA estava, em como eu me sentia vivendo sozinho na casa grande. Eu fiquei feliz com a aproximação. Pensei que era o luto dele encontrando um caminho, aquela coisa que às vezes acontece quando você perde a mãe e de repente enxerga o pai de forma diferente, mais urgente, mais presente. Como se a morte de um dos pais te lembrasse que o outro também vai um dia e que você precisa aproveitar o tempo que tem. Pensei que era amor chegando atrasado, como amor às vezes chega. Pensei que era o meu filho. Não era. Era levantamento. Era avaliação. Era um homem inteligente que havia aprendido a administrar pessoas no trabalho e que estava aplicando isso no próprio pai. Em setembro de 2022, o Tiago me sentou na varanda de casa num domingo depois do almoço, com café na mão e aquela expressão de quem vai falar coisa séria, mas de forma casual, e me propôs que eu o colocasse como sócio da RCA Engenharia. Disse que queria me ajudar a tocar as coisas, que eu não estava mais com a mesma disposição de antes, que a empresa precisava de alguém de confiança ao meu lado, que ele havia aprendido bastante sobre gestão comercial nos anos de trabalho na telecomunicações e que poderia contribuir de verdade. Eu hesitei. Marquei reunião com o meu contador de 20 anos, o Adriano Couto, no escritório dele na Avenida T7. O Adriano escutou tudo com aquela expressão fechada que ele tem quando está preocupado e não quer alarmar antes de ter certeza, e depois ficou quieto por uns 10 segundos, o que para quem conhece o Adriano é muito, e disse: Roberto, você tem certeza disso? Eu disse que estava pensando ainda, ele disse: pensa bem. Sócio de empresa de família é uma história que às vezes termina bem e às vezes termina muito mal. E quando termina mal, termina entre aspas junto com a família. Eu pensei. Conversei com o Tiago mais 3 vezes ao longo de outubro. Ele foi paciente, consistente, nunca pressionou diretamente, mas foi construindo o argumento com aquela solidez de quem planejou os pontos com antecedência e sabe exatamente qual objeção vai surgir em cada rodada. No final de outubro, eu cedi. Em novembro de 2022, transferi 30% da RCA Engenharia para o nome do Tiago por um valor simbólico de R$50 mil, a serem pagos em parcelas que nunca foram integralmente pagas, mas isso eu deixei passar porque era meu filho e porque achei que estava passando um legado e não fechando um negócio. Achei que estava construindo algo que ia continuar depois de mim com o meu sangue à frente. Achei que estava honrando o que meu pai me havia ensinado sobre zelar o que você tem. Achei muito errado. Em janeiro de 2023, 3 meses depois de se tornar sócio, o Tiago me comunicou, numa ligação numa tarde de quarta-feira, que ele e a Letícia estavam se mudando para Portugal, Lisboa, especificamente. A empresa dela havia aberto uma filial lá e ela havia sido convidada para liderar a operação. Boa oportunidade, cidade bonita, experiência de vida diferente. Ele disse que ia continuar tocando a parte dele da RCA, à distância, que tinha como fazer, que ia ser questão de organização e tecnologia. Eu ouvi aquilo e senti um aperto que tentei não nomear. Disse que entendia que era uma boa oportunidade, que ele devia aproveitar. E no final da ligação, quase de passagem, ele disse: "O senhor já pensou em alguma coisa assim, pai? De viver um tempo fora? De dar uma mudada?" Eu disse que não. Goiânia era minha casa. Meu escritório era aqui. Minha empresa era aqui. Minha história era aqui. O túmulo da Márcia era aqui, no cemitério Jardim da Saudade, onde eu ia toda quinta-feira de manhã levar flores que ela gostava.
Aquelas gérberas cor de laranja que ficavam na beira da sepultura até eu voltar na quinta seguinte. Ele acenou e não falou mais nada sobre isso naquele dia. Eles foram para Portugal em março de 2023. Eu ajudei com a mudança, claro. Contribuí com R$28 mil para cobrir custos de instalação, mobília do apartamento novo em Lisboa, burocracia do visto e da documentação. R$28 mil que eu transferi da minha conta do Bradesco para a conta do Tiago, porque ele pediu em dinheiro para facilitar os pagamentos em euros e eu não questionei. Era meu filho. Eu não questionava meu filho. Os meses que se seguiram foram de uma solidão que eu não sei descrever de forma que faça justiça ao peso que ela tinha. A casa do setor Bueno, eu e a Dora. As ligações semanais do Tiago que eram curtas, funcionais, e que às vezes terminavam com um pedido de dinheiro para cobrir uma despesa inesperada em Lisboa. Uma conta que havia vindo errada. Um concerto que havia saído mais caro do que o previsto. Em 8 meses, entre março e novembro de 2023, eu havia transferido mais R$47 mil em transferências diversas. Nunca de uma vez. Sempre aos poucos. Sempre com uma justificativa específica. Sempre com uma promessa de que ia devolver quando as coisas se organizassem melhor. As coisas nunca se organizaram melhor. Porque as coisas não estavam desorganizadas. As coisas estavam exatamente como eles haviam planejado que estivessem. Em fevereiro de 2024, o Tiago me ligou com uma proposta diferente de tudo que havia vindo antes. Disse que tinha identificado uma oportunidade de investimento em Portugal, um terreno em Setúbal, numa região em plena valorização nos arredores de Lisboa, e que queria que eu entrasse como sócio do investimento. Disse que o retorno projetado era de pelo menos 100% em 2 anos, que o mercado imobiliário português estava aquecido, que ele havia conversado com um advogado especializado e que a documentação estava limpa. Disse que não havia ninguém melhor do que eu para esse tipo de negócio, que eu entendia de engenharia e de imóvel como ninguém. Pai, o senhor vai dobrar esse dinheiro em 2 anos, no mínimo. É uma oportunidade que aparece uma vez. Eu escutei com atenção. Fiz perguntas. Ele respondeu com desenvoltura, com dados que pareciam sólidos, com projeções que soavam razoáveis. E depois disse que seria mais fácil e mais seguro se eu fosse pessoalmente a Lisboa para conhecer o terreno e assinar os documentos. E que por que eu não aproveitava para ficar uns dias, descansar, ver a cidade, matar a saudade que estava sem dúvida sentindo. Eu tinha 62 anos, estava sozinho, e meu filho estava me chamando para fazer negócio do outro lado do Atlântico. Se eu fosse honesto comigo mesmo naquele momento, eu teria sentido o peso exato do que estava acontecendo. Teria percebido que cada peça havia sido colocada com cuidado no lugar certo durante meses. Teria percebido que a saudade que eu sentia era uma vulnerabilidade sendo explorada com precisão. Mas eu não estava sendo honesto comigo mesmo. Estava com saudade do meu filho. Estava querendo acreditar que ele me queria perto porque me amava. Então, quando ele me convidou para ir a Lisboa, eu disse que sim. Comprei a passagem pela Azul, conexão em Campinas, voo saindo de Goiânia no dia 18 de julho de 2024. Uma quinta-feira de manhã. Fiz a mala com cuidado, escolhi o terno que usaria para assinar os documentos, separei toda a documentação pessoal e financeira. E passei antes pelo escritório do Adriano para mostrar os papéis do investimento que o Tiago havia me mandado por e-mail. O Adriano leu com aquela expressão fechada de sempre, virou 2 páginas, voltou para a primeira, ficou quieto por uns 15 segundos e disse: Roberto, deixa eu investigar melhor esses documentos antes do senhor assinar qualquer coisa. Tem umas coisas aqui que não batem. Eu disse que não tinha tempo, que já estava tudo acertado, que era meu filho. O Adriano me olhou por cima dos óculos, sem dizer mais nada. Depois disse apenas: me liga se precisar. A qualquer hora. Pode ser de madrugada. Eu embarquei. 12 horas de voo com conexão. Cheguei em Lisboa numa sexta-feira de manhã. Cansado, com as costas doendo daquele jeito que doem depois de noite toda sentado numa poltrona de avião, com aquela desorientação de quem cruzou o oceano de madrugada e chegou num lugar que tem outra luz, outro cheiro, outro ritmo. O Tiago estava me esperando no desembarque, sorrindo, com o cabelo mais comprido do que eu lembrava e um casaco que eu não havia visto antes. A Letícia não foi. Ele disse que ela estava com uma reunião no escritório que não havia como cancelar. A gente pegou o carro, um Honda Civic alugado que ele dirigia com aquela confiança de quem já conhece as ruas, e foi para o apartamento em Alvalade. O apartamento era de fato pequeno para o padrão que eu esperava depois de tanto dinheiro enviado. 2 quartos, sala apertada, cozinha americana, mas estava arrumado com aquele cuidado de quem sabia que ia receber visita importante. A Letícia havia deixado uma nota na mesa da cozinha dizendo que estava animada para jantar comigo à noite. Passamos o primeiro dia passeando. O Tiago me mostrou a Baixa, o Chiado, a Praça do Comércio com aquela vista do Tejo que é de fato bonita, daquele azul largo que parece mar, mas não é. A gente tomou pastel de Belém na antiga confeitaria.
com aquela fila que não acabava, mas que valeu cada minuto de espera, porque o pastel saiu quentinho e com aquela canela por cima que é diferente de tudo que você come no Brasil. Jantamos num restaurante no Intendente, onde a comida era boa e o vinho também. O Tiago estava animado, falante, de bom humor, e eu estava feliz daquele jeito ingênuo de pai que está com o filho e que prefere não enxergar o que está bem na frente, porque não quer estragar o que sente. No segundo dia, sábado, ele me levou de carro para ver o tal terreno em Setúbal. 1 hora de Lisboa pela autoestrada, com aquela paisagem de serra ao fundo que é verde, de um verde diferente do Brasil, mais seco, mais pedregoso. O terreno era grande, de fato, numa posição com vista para o vale, e era bonito daquele jeito que terra, em bom lugar, é sempre bonita. Mas quando eu comecei a fazer as perguntas que qualquer engenheiro faria sobre alvará de construção, sobre registro em cartório, sobre laudo de solo, sobre quem era o proprietário atual no papel, o Tiago ficou progressivamente vago. Disse que o advogado cuidava de tudo, que eu não precisava me preocupar com os detalhes técnicos, que o importante era a localização e o potencial de valorização. O advogado cuida de tudo. Não precisa se preocupar com detalhes técnicos. Eu que passei a vida inteira nos detalhes técnicos, porque os detalhes técnicos são onde os problemas se escondem. Aquela resposta pousou no meu estômago como cimento fresco, pesada e fria. No terceiro dia, domingo, eu disse que queria ver os documentos com calma antes de qualquer assinatura. O Tiago disse que tudo bem, que a gente conversava depois do almoço. Fomos a uma churrascaria portuguesa no Saldanha, boa carne, bom ambiente, e a Letícia veio. Ficou quase em silêncio durante todo o almoço, mexendo no celular com aquela atenção de quem está esperando uma mensagem importante, respondendo com monossílabos, quando eu tentava puxar conversa. Algo na postura dela naquele almoço me disse que aquele dia não ia terminar como eu havia planejado. Era uma tensão controlada, mas presente. O tipo de tensão de quem está prestes a fazer algo que já ensaiou, mas que ainda pesa. Depois do almoço, o Tiago pagou a conta e disse que ia me levar de volta para o apartamento pela rota panorâmica. Eu entrei no carro sem suspeitar. Dirigimos por uns 20 minutos e eu fui percebendo pelos letreiros que a gente não estava indo para Alvalade. Estava indo para outra direção. Quando os letreiros do aeroporto Humberto Delgado apareceram na avenida, eu fiquei olhando para eles por um segundo achando que era coincidência de rota. Mas o Tiago entrou no estacionamento do terminal e parou o carro. Pai, a gente precisa conversar sobre uma coisa. Eu esperei, o coração batendo de um jeito que eu tentei ignorar, mas que não consegui ignorar. Eu e a Letícia tomamos uma decisão. Uma decisão que achamos que é a melhor para todo mundo. Eu continuei esperando. Não faz sentido o senhor voltar para o Brasil agora. O senhor está sozinho em Goiânia, a empresa está passando por um momento difícil de qualquer forma. A casa é grande demais para uma pessoa só. O senhor tem a tia Sueli em Coimbra. Já falei com ela topou, tem um quarto disponível. É mais lógico o senhor ficar. Eu ouvi aquilo e algo dentro de mim ficou completamente parado. Não foi raiva imediata. Foi aquela suspensão de quando o chão some e você ainda não caiu, você está no ar entre o momento em que escorregou e o momento em que vai bater. Fica aqui em Portugal e vai morar com a sua irmã. Não temos mais espaço para você lá no Brasil. Não temos mais espaço para você lá no Brasil. Meu filho único, o menino que eu havia carregado nos braços no corredor de um hospital às 4h22 da manhã. O homem cujo intercâmbio eu havia pago, cujo casamento eu havia financiado, cuja empresa eu havia dado de presente em forma de sociedade. Esse homem estava me dizendo que não havia mais espaço para mim no meu próprio país, na minha própria vida. Ele abriu a porta do carro, foi até o porta-malas, tirou minha mala de mão e pôs na calçada do aeroporto com aquela eficiência de quem praticou o gesto. Voltou. Abriu a janela do meu lado, enfiou uma nota dobrada na minha mão. Para qualquer emergência, ele disse. E foi. Caminhou em direção ao terminal sem olhar para trás. Entrou pelo saguão de vidro e sumiu na direção dos balcões de check-in. R$50. Eu abri a mão devagar e olhei para aquela nota. R$50 com cheiro de carteira, com aquele verde desbotado de nota que passou por muitas mãos antes de chegar naquela. R$50 que o meu filho havia separado, havia colocado no bolso naquela manhã, havia guardado especificamente para aquele momento. Para me dar R$50 no aeroporto em Lisboa e ir embora. Fiquei sentado naquele banco traseiro do Civic alugado, no estacionamento do aeroporto Humberto Delgado, por um tempo que eu não sei precisar. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 20. O aeroporto funcionava ao redor de mim com aquela indiferença que aeroporto tem, gente passando, carros chegando e saindo, aquele movimento constante de quem vai e quem vem. E eu estava no meio de tudo aquilo, sem saber direito o que era aquele lugar, ou o que era aquele momento, ou o que era aquela nota na minha mão. E então alguma coisa dentro de mim acordou. Não foi decisão lenta. Foi como quando um interruptor é acionado. Foi clareza. Aquela clareza fria e precisa.
que às vezes só chega quando você está no fundo real das coisas, quando não há mais nada que amortece, quando é só você e o que você decide fazer com o que sobrou. Eu peguei o celular, abri o aplicativo de táxi, pedi um carro. Enquanto esperava, abri o aplicativo do Bradesco. Olhei para tudo com aquele olhar de engenheiro que avalia a estrutura antes de decidir o que fazer com ela. Conta corrente, conta poupança, carteira de investimentos. Os cartões em que o Tiago estava como titular secundário, que eu havia colocado 2 anos antes, quando havia ficado doente uma semana e ficado com medo de precisar de ajuda e não conseguir movimentar nada sozinho. O dedo parou sobre a opção de bloqueio por 1 segundo. Só 1 segundo. Então eu bloqueei tudo. Cada cartão. Cada acesso secundário. Liguei em seguida para o Bradesco, pedi para falar com o Marcelo, meu gerente de 12 anos, e disse que precisava revogar todos os acessos de titulares secundários em todas as contas e bloquear qualquer movimentação que não viesse de mim diretamente. O Marcelo perguntou: "Está tudo bem, Roberto?" Eu disse que estava resolvendo uma situação. Ele não perguntou mais nada e foi fazendo o que precisava ser feito com aquela eficiência discreta de gerente bom que sabe quando não é hora de fazer mais perguntas. O táxi chegou. Um Volkswagen Polo prata. Motorista de uns 40 anos que cumprimentou com um aceno e perguntou para onde. Eu joguei a mala no banco de trás. Entrei e pensei por 1 segundo antes de responder. "Pro centro", eu disse. "Precisa ser um hotel bom, com Wi-Fi e com estacionamento." Enquanto o táxi saía do estacionamento do aeroporto e entrava na avenida, meu celular vibrou. Era o Tiago ligando. O nome dele piscando na tela, chamando, esperando. Eu olhei para a tela por uns 3 segundos e não atendi. Se você já sentiu esse momento, aquele em que você percebe com clareza absoluta que foi traído pela pessoa que você mais amou e mais confiou, me conta aqui nos comentários. Me fala de qual cidade você está me ouvindo agora, porque eu sei que não sou o único que já ficou num lugar assim com o coração partido e precisou decidir o que fazer com o que sobrou. Se inscreve no canal, deixa o like, porque o que aconteceu nos dias seguintes vai mostrar que 63 anos de trabalho e de experiência valem muito mais do que qualquer traição consegue destruir. Os dias que vieram depois daquele domingo no aeroporto foram os mais intensos e os mais reveladores da minha vida. Não intensos de desespero, intensos de ação. De um homem que passou a maior parte da vida construindo coisas e que descobriu, naquele banco traseiro de um carro alugado num estacionamento de aeroporto em Lisboa, que ele ainda sabia muito bem como construir. E que sabia também, quando necessário, como demolir. Eu me instalei naquele primeiro dia num hotel no Marquês de Pombal, o Hotel Dom Carlos Park. Quarto simples, cama boa, janela com vista para a avenida. Paguei com meu cartão pessoal, que nunca havia sido compartilhado com ninguém, um cartão Visa do Itaú, que eu tinha separado da conta conjunta, justamente por aquele instinto antigo de nunca misturar tudo no mesmo lugar que meu pai havia me ensinado com o Fusca amarelo. O que você tem, você cuida. E cuidar inclui nunca deixar tudo num único lugar onde alguém possa alcançar de uma vez. Fiz um inventário mental. Tinha na minha carteira o passaporte, a carteira de identidade, o cartão do Itaú, algum dinheiro em euros que havia trocado antes de embarcar e o celular com o carregador na mala. Tinha na minha cabeça o número do Adriano, o número do Cláudio, meu amigo advogado, e 38 anos de conhecimento sobre como coisas funcionam quando alguém quer tomar o que é seu. A primeira ligação que fiz foi para o Adriano. Eram quase 8 da noite em Lisboa, o que significava quase 5 da tarde em Goiânia. O Adriano atendeu no segundo toque como atende quando reconhece meu número, com aquele pronto, que é metade saudação e metade disposição para trabalhar. Eu disse: "Adriano, eu preciso que você bloqueie todo o acesso do Tiago aos documentos da empresa. Hoje. Agora, se for possível." O Adriano ficou quieto por 2 segundos e disse: "Aconteceu o que eu temia." Eu disse: "Aconteceu. Pode ser que seja pior do que você temia." Ele disse: "Me conta tudo." Contei tudo. Do aeroporto, dos R$ 50, da conversa no carro. O Adriano ficou ouvindo sem interromper. E quando eu terminei, ele disse: "Roberto, eu preciso que você saiba de uma coisa que eu descobri essa semana e que estava guardando para contar quando você voltasse. Mas não posso mais guardar." Eu disse: "Fala." Ele disse: "O Tiago fez 2 movimentações na conta da empresa no mês passado. Uma de R$ 12.000 e uma de R$ 18.000. Transferências para uma conta em Portugal, no nome da Letícia. Eu registrei porque são valores acima do que ele tem autonomia de movimentar sozinho como sócio minoritário. E fui atrás. Roberto, esses 30% que você transferiu para ele, ele já usou como garantia num empréstimo aqui no Brasil. Colocou a parte dele da RCA como aval num empréstimo de R$ 140.000 junto a uma financeira. Eu segurei o celular com as 2 mãos e fiquei olhando pela janela do hotel para a avenida lá embaixo. Os carros passando. A luz do fim da tarde de julho em Lisboa, que é uma luz longa e dourada que dura até tarde.
R$ 140 mil. Minha empresa como garantia de um empréstimo que eu não havia autorizado. Em nome de um sócio que havia colocado 30% de volta como garantia de dívida sem me consultar. Eu disse: Adriano, quero que você ligue para o Cláudio, ainda hoje. Fala tudo o que você me falou. E quero que amanhã cedo vocês dois já estejam trabalhando juntos nisso. Adriano disse: já estou discando. A segunda ligação que eu fiz foi para minha irmã Sueli, em Coimbra. A Sueli é 3 anos mais nova do que eu. Mora em Portugal há 15 anos, casada com um português chamado Antônio, que trabalha no setor ferroviário. A gente não se fala toda semana, mas nos falamos com regularidade e com aquela franqueza de irmão que não precisa de introdução. Quando ela atendeu, eu disse: Sueli, o Tiago te ligou para falar que eu ia morar com você. Ela ficou quieta por um segundo e disse: ligou sim. Disse que o senhor estava passando por um momento difícil e que seria bom ter família por perto. Eu disse: e você topou? Ela disse: topei porque é meu irmão. Mas alguma coisa naquela conversa me pareceu estranha, Roberto. Ele foi muito específico sobre quando você chegaria, sobre quanto tempo ficaria. Não parecia que estava preocupado com o senhor. Parecia que estava organizando uma logística. Eu disse: era uma logística. Eu não vou morar com você, mas eu precisaria ficar alguns dias em Coimbra enquanto resolvo umas coisas. A Sueli disse: Roberto, a casa é sua enquanto precisar. Me conta o que está acontecendo. E eu contei tudo de novo, pela segunda vez naquela noite. E a Sueli ficou ouvindo com aquela seriedade dela, que lembra a seriedade do meu pai, aquela coisa de quem processa a informação antes de reagir. Quando eu terminei, ela disse uma coisa que ficou comigo: Roberto, você passou a vida inteira construindo. Agora vai precisar usar tudo que você construiu para proteger o que é seu. Você sabe fazer isso. Eu sei que você sabe. Eu sabia. Só havia esquecido por um tempo que sabia. O luto e a solidão tinham feito eu esquecer por uns 3 anos que eu era um homem que sabia exatamente o que fazer quando algo que ele havia construído estava sendo ameaçado. Meu filho havia apostado que o pai velho e solitário ia aceitar os R$ 50, ia ligar para a tia, ia ir mansinho para Coimbra, ia deixar as coisas acontecerem. Havia apostado que a tristeza me havia tornado passivo. Havia apostado errado. No dia seguinte, segunda-feira, eu fui ao escritório de uma advogada brasileira que o Adriano havia pesquisado para mim ainda na noite anterior. A doutora Fernanda Assunção, especialista em direito empresarial e internacional que atendia no Chiado e que havia estudado direito no Brasil antes de se instalar em Portugal. Cheguei às 10 da manhã com todos os documentos que havia trazido na mala, que incluíam, por felicidade, cópias do contrato social da RCA, do acordo de sócios, dos extratos bancários que o Adriano havia me mandado por e-mail na madrugada e dos documentos do terreno de Setúbal que o Tiago havia me enviado antes da viagem. A doutora Fernanda era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, óculos redondos, com aquele jeito de advogada experiente que ouve tudo antes de dizer qualquer coisa. Eu contei toda a história, em ordem cronológica, desde a morte da Márcia, passando pela entrada do Tiago como sócio, as transferências, o convite para Lisboa, o aeroporto. Ela foi tomando notas num bloco sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou olhando para as notas por uns 20 segundos e disse: o senhor trouxe os documentos do terreno de Setúbal? Eu entreguei. Ela virou as páginas com atenção, parou numa delas, voltou atrás, parou de novo, e então disse: esse terreno não existe no registro predial. O número de matrícula que está aqui não corresponde a nenhuma propriedade real em Setúbal. Isso é uma falsificação de documento. Falsificação de documento. Eu não disse nada por um momento. Ficou ouvindo o barulho da rua lá embaixo, os bondes de Lisboa passando, os pombos, o rumor de uma cidade que continuava funcionando enquanto o meu mundo havia parado. A doutora Fernanda disse: além disso, o empréstimo que o senhor me descreveu, com a participação societária como garantia sem o consentimento do sócio majoritário, é uma irregularidade grave que anula o negócio jurídico. E as transferências da conta da empresa para Portugal sem autorização do senhor configuram desvio de valores, o que no Brasil é crime de estelionato societário. O senhor tem o direito e, eu diria, a obrigação de acionar tanto a justiça brasileira quanto de registrar uma queixa-crime aqui em Portugal, dado que o documento falso foi apresentado em território português. Eu disse: o que precisamos fazer primeiro? Ela disse: primeiro, o senhor precisa proteger o que ainda pode ser protegido. E isso começa ainda hoje. Voltei para o hotel com uma lista de ações, uma advogada trabalhando nos 2 lados do Atlântico em parceria com o Cláudio, em Goiânia, e uma clareza que eu não havia sentido em muito tempo. Aquela clareza de que a situação era séria, que havia dano real, que havia crime real, mas que eu estava do lado certo do tabuleiro e que tinha as peças certas na mão. 63 anos de vida honesta, de empresa construída em nome próprio, de conta bancária com histórico limpo,
de reputação que o Adriano e o Cláudio conheciam e podiam atestar, contra um homem de 31 anos que havia apostado que o pai não ia reagir. Enquanto o táxi me levava de volta para o hotel naquela tarde, meu celular vibrou de novo. Era o Tiago. A 13ª ligação desde o dia anterior que eu não havia atendido. Eu olhei para o nome dele na tela com uma sensação diferente de todas as vezes anteriores. Não era mais dor. Não era mais aquela dor de pai traído que paralisa. Era algo mais frio e mais funcional. Era o reconhecimento de que aquele nome na tela era agora parte de um processo legal e que cada ligação não atendida era uma decisão estratégica e não uma capitulação emocional. Deixei vibrar. O correio de voz ia guardar. O advogado ia ouvir depois se fosse necessário. Fui jantar sozinho num restaurante pequeno perto do hotel. Pedi bacalhau com natas que estava bom, da forma simples, que comida boa num dia difícil tem de ser. Tomei uma taça de vinho verde e fiquei olhando pela janela para a rua de Lisboa que estava começando a encher de gente no fim da tarde. Turistas com mapas no celular. Casais caminhando sem pressa. Um homem velho sentado num banco com um jornal que ele lia com aquela concentração de quem tem tempo e está usando bem esse tempo. Pensei na Márcia. Pensei no que ela diria se estivesse ali. Ela provavelmente diria alguma coisa curta e precisa que chegaria no ponto sem rodeio, como ela sempre fazia. Diria talvez, Roberto, para de pensar, e come o bacalhau que vai esfriar. E depois, quando eu terminasse, diria, agora você sabe o que precisa fazer. Vai fazer. Eu diria que sim. E ela estaria certa. Comi o bacalhau. Paguei a conta. Voltei para o hotel. Abri o computador que tinha trazido na mala e passei as próximas 3 horas organizando documentos, escaneando papéis, enviando arquivos para o Cláudio e para a doutora Fernanda, respondendo perguntas do Adriano que estava trabalhando até tarde em Goiânia, porque era esse o tipo de contador que o Adriano era, o tipo que fica até tarde quando o cliente precisa. Às 2 da manhã, hora de Lisboa, eu fechei o computador, deitei na cama do hotel com as luzes da avenida entrando pela fresta da cortina e pensei que tinha uma semana no máximo antes que o Tiago percebesse que os bloqueios haviam sido feitos e que o plano havia desmoronado. Uma semana antes que o pânico dele o forçasse a agir de alguma forma. Uma semana para que eu e minha equipe fizéssemos tudo o que precisava ser feito do lado de cá, enquanto ele ainda achava que eu estava mansinho em Coimbra, esperando para ser esquecido. Uma semana era mais do que suficiente para quem sabia o que estava fazendo. Na terça-feira de manhã, a doutora Fernanda registrou a queixa-crime na Polícia Judiciária Portuguesa por uso de documento falso. O processo ficou registrado sob o número de entrada daquele dia, com o nome do Tiago Carneiro como suspeito e com os documentos do terreno inexistente de Setúbal como prova principal. Simultaneamente, em Goiânia, o Cláudio entrou com pedido de tutela antecipada para bloquear qualquer alienação ou oneração da participação societária do Tiago na RCA Engenharia até julgamento do mérito, e para bloqueio preventivo da conta bancária do Tiago no Brasil com base nas movimentações irregulares documentadas pelo Adriano. O juiz da Vara Empresarial de Goiânia deferiu a tutela antecipada no mesmo dia, medida de urgência fundamentada no risco de dilapidação do patrimônio. O Bradesco foi notificado. A participação societária ficou bloqueada. A conta do Tiago no Brasil ficou bloqueada. E então eu atendi uma ligação do meu filho pela primeira vez em 3 dias. Foi na quarta-feira à tarde. Ele ligou pelo celular com prefixo português e eu atendi no 3º toque, sentado na varanda do apartamento da Sueli em Coimbra, tomando café, olhando para o rio Mondego lá embaixo, que corta a cidade com aquela calma de rio velho. A voz do Tiago, quando eu atendi, não era a voz que eu havia esperado. Não era a voz de quem está nervoso. Era a voz de quem está com medo, mas tentando não deixar o medo aparecer, o que é muito mais revelador do que o nervoso aberto. Pai, ele disse, a conta bloqueou. Eu disse, eu sei. Silêncio. Por que o senhor fez isso? Eu disse, por que você acha? Mais silêncio. E então, aquilo que eu havia esperado, mas que ainda deu uma fisgada quando veio. Pai, o senhor entendeu tudo errado. Não era o que parecia. Eu ia explicar tudo quando o senhor chegasse em Coimbra e ficasse mais tranquilo. Eu disse, Tiago, eu tenho 63 anos, 38 deles construindo empresa. Acho que já aprendi a diferença entre coisa que precisa de explicação e coisa que não precisa. O terreno de Setúbal não existe. O número de matrícula é falso. As transferências da conta da empresa foram feitas sem minha autorização. O empréstimo com a participação societária como garantia foi feito sem minha autorização. Isso não é mal entendido. Isso é crime. A voz dele, quando ele falou de novo, estava diferente. Mais baixa, mais real, menos ensaiada. Disse, pai, a gente pode conversar sobre isso. Pessoalmente. Eu vim a Lisboa exatamente para isso, disse ele. A gente pode resolver isso sem precisar de advogado. Eu disse, Tiago, já tem advogado dos 2 lados do Atlântico. E a polícia portuguesa já tem o seu nome num processo.
Essa conversa que você quer ter comigo agora, você vai ter com o Cláudio, meu advogado em Goiânia. O número dele está no seu e-mail. Boa tarde. Desliguei e tomei o café até o fim, olhando para o rio Mondego, ouvindo o barulho de Coimbra acordando na tarde. A Sueli estava na cozinha quando eu entrei. Ela me olhou com aquela expressão de quem ouviu a conversa sem querer ouvir e disse: "Você foi duro." Eu disse: "Fui necessário." Ela ficou quieta por um segundo e então disse: "O pai teria orgulho." Eu não disse nada. Fui até a janela e fiquei olhando lá fora. E pensei que o pai teria orgulho mesmo. Não pelo que havia acontecido, mas por como eu havia decidido reagir. Não com raiva cega, não com desespero, com planejamento, com documentação, com a precisão de engenheiro que avalia o que está torto e decide o que precisa ser feito para endireitar. Nos dias seguintes, o processo foi se desenrolando com a velocidade que processos legais bem documentados têm quando não há como negar o que está no papel. O Cláudio me ligava toda manhã com atualização. A doutora Fernanda me mandava e-mail toda a tarde. O Adriano me enviava planilha toda 2 dias com o status financeiro consolidado. Eu ficava em Coimbra, andava pela cidade, jantava com a Sueli e o Antônio, dormia bem pela primeira vez em muito tempo e tratava o processo como o que era: um projeto, mais um projeto. Diferente de todos os outros que eu havia tocado na vida, mais um projeto, a Letícia foi a primeira a perceber a dimensão real do que havia se movimentado. Numa quinta-feira, ela ligou para a doutora Fernanda e perguntou o que poderia ser feito para resolver a situação sem processo judicial. A doutora Fernanda disse que qualquer proposta deveria ser apresentada formalmente por escrito e que o doutor Cláudio, no Brasil, era quem avaliaria. A Letícia perguntou se havia possibilidade de acordo. A doutora Fernanda disse que havia possibilidade de tudo com a devida formalização e desligou. Naquela noite, o Tiago me mandou uma mensagem de texto, curta, sem a voz de quem ensaia. Dizia apenas: "Pai, eu errei. Me desculpa." Eu li a mensagem 3 vezes. Guardei o celular. Fui dormir. Desculpa é uma palavra. Eu aprendi com a Márcia que palavra e ação são coisas diferentes e que quando alguém precisa provar que mudou, a prova não vem em mensagem de texto. Vem com o tempo e com o que a pessoa faz nesse tempo. E o tempo de provar havia passado. Agora era o tempo de consequência. E consequência não é vingança. É apenas o peso natural do que foi escolhido. Fui a Lisboa uma última vez antes de voltar para o Brasil. Fui ao Humberto Delgado novamente, mas dessa vez pela entrada de embarque, com minha passagem de volta comprada do próprio bolso, com minha mala feita por mim mesmo com as roupas que eu havia escolhido. Fiquei um momento parado no hall do aeroporto. Olhei ao redor. Procurei o banco do estacionamento onde havia ficado parado, com R$ 50 na mão. Não dava para ver dali dentro, mas eu sabia onde era. E saber onde era já era suficiente. Embarquei. 12 horas de voo de volta. Cheguei em Goiânia numa manhã de agosto de 2024, com o sol daquele jeito que sol de Goiânia é, alto e direto, e sem pedir licença, e com aquela certeza de quem voltou para o lugar certo depois de ter estado num lugar errado tempo demais. O que aconteceu depois, quando o processo avançou e a verdade toda veio à tona, mudou tudo. Mudou o Tiago, mudou a Letícia, mudou minha empresa, mudou minha vida, mudou a forma como eu me enxergo e como eu enxergo o que ainda está para vir. E essa parte da história é a que mais importa. Em setembro de 2024, quando o processo estava em andamento nas 2 jurisdições e quando os documentos haviam sido periciados e confirmados como falsificações, a Letícia pediu o divórcio do Tiago. Não foi surpresa, foi estratégia. Ela era inteligente o suficiente para entender que quando o barco está afundando, o momento de pular é antes que a água entre pela janela. Ela pediu o divórcio, se afastou de tudo e contratou um advogado próprio em Portugal, com foco exclusivo em se dissociar do processo criminal. O Tiago ficou sozinho com o peso daquilo tudo. Eu soube do divórcio pelo Cláudio, que havia sido informado pela doutora Fernanda. Fiquei olhando para essa informação por um tempo, tentando encontrar dentro de mim o que sentia sobre ela. Esperava sentir satisfação. Esperava aquela sensação de que a justiça havia chegado de uma forma poética, que a mulher que havia participado do planejamento havia abandonado o marido quando o plano desmoronou. Mas não era satisfação o que eu sentia. Era tristeza. Uma tristeza velha e cansada pelo menino que havia se deixado levar por uma mulher calculista e pela própria ambição até o ponto de falsificar documento contra o próprio pai. Era tristeza pelo desperdício de quem ele poderia ter sido. Em outubro de 2024, o Cláudio fechou um acordo judicial com o representante legal do Tiago. Os termos do acordo determinavam a devolução integral dos valores desviados da conta da empresa, totalizando R$ 31 mil entre as 2 transferências documentadas. A devolução seria feita em 12 parcelas mensais, com a participação societária do Tiago retida como garantia real até o pagamento integral. Em caso de inadimplência, a participação seria revertida ao meu nome,
restaurando minha titularidade de 100% da RCA Engenharia. O empréstimo irregular, com a participação como garantia, foi anulado pela decisão judicial, e a financeira responsável foi notificada e entrou com ação própria contra o Tiago por contrato anulado, o que não era mais problema meu. Simultâneo ao acordo civil, o processo criminal na Portugal seguia em paralelo e independente, porque queixa-crime não é retirada por acordo civil, como a doutora Fernanda havia explicado desde o início. Esse processo continua seu curso até hoje, com o Tiago tendo que responder perante a justiça portuguesa pelo uso do documento falso, independente de qualquer composição que houvesse sido feita no Brasil. Em novembro de 2024, recebi a primeira parcela da devolução. 12 parcelas de R$ 2.583, depositadas pontualmente todo dia 15 do mês. Dinheiro que não me faz falta do ponto de vista financeiro, mas que representa cada mês uma confirmação de que o que foi tomado está sendo devolvido, e que decisões têm peso e que peso não some porque alguém quer que some. Voltei a ir toda quinta-feira ao Jardim da Saudade. Levo gérberas cor de laranja, fico uns 10 minutos sentado num banco de pedra perto da sepultura e converso com a Márcia do jeito que a gente conversa com quem a gente perdeu, em silêncio, mas sabendo que o silêncio não é ausência. Numa dessas quintas, em dezembro de 2024, eu disse a ela que havia cumprido a promessa, que havia cuidado do Tiago do único jeito que ainda era possível cuidar, que era garantindo que as escolhas dele tivessem consequências reais e que consequências reais são a única coisa que às vezes faz uma pessoa parar e olhar para o que se tornou. A Dora morreu em janeiro de 2025, 16 anos de cachorra, que é uma vida longa e bem vivida. Morreu dormindo, debaixo da cama da Márcia, onde sempre dormiu. Eu a encontrei de manhã quando fui levar a vasilha de água. Fiquei parado na porta do quarto por um bom tempo, olhando para ela, e pensei que algumas lealdades são silenciosas e absolutas, e que o mundo seria muito melhor se mais gente fosse leal, como a Dora havia sido leal. Enterrei ela no fundo do quintal, debaixo da mangueira que a Márcia havia plantado 20 anos antes. Coloquei uma pedra pequena, não escrevi nada na pedra. Não precisava. Em fevereiro de 2025, a RCA Engenharia fechou um contrato novo com o município de Senador Canedo, obra de saneamento, valor de R$ 1.200.000, prazo de 18 meses, maior contrato que eu havia fechado nos últimos 4 anos. Fechei na sala de reunião do meu escritório da Rua Barroso, com a plaquinha de metal na porta que estava no mesmo lugar desde 1996, com o Adriano ao meu lado e com o representante da prefeitura do outro lado da mesa. Quando eu assinei o contrato, senti o peso da caneta na mão com uma consciência diferente de outras vezes. Senti o peso de tudo que havia sido necessário para chegar até aquela assinatura. Não só os meses anteriores, a vida inteira. Ligaram para mim na semana seguinte, número com código de Portugal. Eu atendi porque eu atendo ligações de Portugal agora, não com o coração acelerado de antes, mas com a tranquilidade de quem sabe o que está do outro lado e sabe também o que não está mais do outro lado. Era o Tiago. A voz dele estava diferente de todas as outras vezes que eu havia ouvido desde o aeroporto. Não era ensaiada, não era estratégica. Era a voz de um homem que passou meses sozinho em Lisboa depois que a esposa foi embora, e que o plano desmorou, e que a justiça chegou com o peso que ela tem quando você não pode mais fugir dela. Era a voz do meu filho debaixo de tudo aquilo. O menino de 4 quilos que eu havia carregado no corredor de um hospital às 4h22 da manhã. Ele disse: "Pai, eu errei muito. Eu sei que errei. Não estou te ligando para pedir nada. Só quero que você saiba que eu sei." Eu fiquei quieto por um momento. E então disse: "Eu sei que você sabe, Tiago. Isso importa. Não resolve tudo, mas importa." Ele disse: "Posso te ligar de vez em quando?" Eu disse: "Pode, mas devagar. As coisas levam o tempo que levam." Ele disse: "Tá bom, obrigado." E desligou. Eu fiquei com o celular na mão por um instante, olhando pela janela do escritório para a Rua Barroso lá embaixo, com o movimento da terça de manhã, as pessoas indo para o trabalho, o ônibus passando, a banca de jornal na esquina que está no mesmo lugar desde que eu abri o escritório em 96. E pensei que 63 anos de vida ensinam muita coisa, mas a mais importante talvez seja essa, que o que você constrói, quando é construído com trabalho honesto e com cuidado real, resiste, pode balançar, pode ser ameaçado, pode fazer você ficar parado num estacionamento de aeroporto com R$ 50 na mão sem entender o que aconteceu, mas resiste. Porque tem fundação de verdade. E fundação de verdade é a única coisa que importa quando a tempestade vem. Se você ouviu essa história até o fim, eu quero que você saiba que ela não é só minha. Tem muita gente por aí passando por coisa parecida. Pai que foi traído por filho, por nora, por genro, por quem mais deveria zelar e não zelou. Se essa história te tocou, me faz um favor.
Compartilha com alguém que você conhece que está passando por algo assim. Às vezes, a pessoa precisa ouvir que teve alguém que passou pelo fundo e voltou. Que dá para voltar. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Isso importa para mim. Me faz saber que não estou falando sozinho. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Deixa o like se essa história valeu o seu tempo. E compartilha para quem precisa ouvir isso hoje. Eu sou o Roberto, 63 anos, engenheiro civil, Goiânia, setor Bueno. Filho de seu Osvaldo, que lavava o Fusca amarelo todo domingo e que me ensinou que o que você tem, você cuida. Marido da Márcia por 30 anos. Pai do Tiago por sempre, mesmo quando é difícil, porque pai é para sempre mesmo quando é difícil. Um abraço para você e fique com Deus.